Se a gente observar a nossa experiência, o tempo todo ela é baseada no medo, na insegurança e no ataque, né? Basta um pouquinho de observação dos nossos hábitos e da maneira como a gente se comporta diante de todo mundo, que é fácil de ver que tem um estado basal de ameaça, né? E mas esse estado basal de ameaça, ele é o tempo todo camuflado por alguma forma de como a gente se comporta, com a gente mesmo, estando sozinho, né? Ou principalmente com outras pessoas. Então, o que a gente está habituado a fazer nunca é a olhar para esse estado de ameaça, mas a consciência ela está viciada em fazer alguma coisa para se aliviar desse estado de ameaça. Então, você se comporta de uma maneira que você resolve o medo de uma maneira imediata e parece gerar um alívio. Só que aí o estado de ameaça nunca vai embora. E aí, um exemplo, a solução dessa ameaça, ela pode surgir de muitas formas. Ela pode surgir de dentro para nós aqui dentro do mundo de muitas formas que parecem ser boas, parecem ser uma coisa que você conseguiu resolver, uma coisa que você conseguiu solucionar, né? Mas o estado de ameaça não vai embora. É isso. Se todo mundo observasse de maneira lógica e realista, todo mundo ia ver que é a mesma sensação quando você tinha 5 anos de idade, 8 anos de idade, 17 anos de idade, 20 anos de idade, elas são as mesmas, né, de onde você pensa que você está agora. É uma mesma sensação de ameaça, é uma mesma sensação de insegurança e uma certeza no ataque. Só que por que que nós não vemos que é assim? Por que que parece que não é a mesma sensação? Porque dentro desse percurso, dessa ilusão de um tempo, né, de um eu passando por um tempo, quando você foi lá e lidou com algumas questões aqui, né, dentro desse roteiro, ou alguém te ajudou a resolver alguma coisa, você experimentou uma sensação de que algo foi solucionado. E aí você experimentou uma ideia temporária de alívio sobre aquilo. Então você não olhou temporariamente para a ameaça, para a insegurança e para o ataque. Aí o que acontece? Você então passou um tempo ali numa fantasia, você passou um tempo ali num convencimento de que você está sem medo, mas não demora muito a mesma insatisfação, né? O mesmo medo, a mesma insegurança e a mesma certeza no ataque começa a retornar de novo. Então, por que que nós voltamos sempre para o mesmo ponto? Porque a certeza não foi mudada. A certeza das crenças ainda não foi retirada, né? A certeza de existir não foi mudada. Então, o medo nunca vai embora. Então, é bem importante mesmo esse exercício de você pegar e prestar atenção que lá quando você tinha 18 anos de idade, ou quando você arranjou o primeiro emprego, por exemplo, que você teve lá uma ilusão de que você estava sendo amparado, porque tipo, experimentava ali, dava para experimentar uma sensação de segurança, porque estava recebendo um primeiro salário, ou seja lá o que for, né? Começa a prestar atenção que tinha uma ameaça lá, só que agora perceba a mesma ameaça aqui se manifestando de formas diferentes. Um exemplo, talvez a preocupação principal naquela época seria como é que eu ia ter uma fonte de renda que seria constante, contínua, para que eu pudesse pagar um lugar para morar e pagar um lugar para comer. Aí hoje você tem o lugar para morar e o que comer garantido através do dinheiro que você recebe, vamos supor, de uma aposentadoria, ou no dinheiro que você recebe fixo do mês lá do seu trabalho, ou no dinheiro que você tem guardado naquela poupança, seja lá o que for. Só que aí a mesma sensação de ameaça está voltada para várias outras coisas, né? Você fica com a ameaça se você vai ter uma artrose, se você vai ter uma artrite, se você vai ter um problema de câncer, né? Então você está o tempo todo se preparando, você dá um jeito de fazer aula de pilates, fazer uma atividade física, tomar bastante chá, comer comidas saudáveis. Por quê? Porque você não quer ter problemas cardíacos, ter isso, aquilo. Olha a mesma ameaça aí. Só que parece que a gente não olha com lógica, de maneira realista para essa ameaça, porque dentro desse percurso de tempo nós passamos por diversas situações em que você fica olhando para a ideia de que você resolveu aquilo ali através de algumas coisas, e assim você apenas bota a ameaça de lado por não olhar para ela temporariamente resolvendo alguma coisa aqui. É assim que nós voltamos sempre para o mesmo ponto. A angústia, né, o medo e o ataque não saíram daí.
né? É fácil de perceber isso. E cada um vai ter que ouvir isso que foi dito e perceber o que quer fazer com isso agora. Que bom que eu estou ouvindo isso com 30 anos, né? Azar de vocês que estão aí com 50 e pouco. E vocês têm talvez menos tempo para resolver essa sensação de ameaça. Enfim, estou praticando a ilusão aqui. Fez sentido, gente? Ficou claro? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Beijo. Tchau.